Eu vou falar sobre busca por aceitação, que é a busca por validação, que é um problema que está afetando realmente os jovens de hoje em dia em questões psicológicas. Não só questão de igreja, questão de identidade dentro da congregação, da religião, mas sim que está afetando numa parte já psicológica, uma parte já que a própria ciência já está tomando conhecimento disso. A plataforma Google Trends divulgou as maiores buscas do ano de 2022 no Brasil. E no top 10 buscas na categoria Como Ser, 3 delas eram Como Ser Padrão, Como Ser Perfeito e Como Ser aquela garota para aquele garoto. A busca por aprovação, ela é uma coisa tão séria que ela já está sendo considerada um distúrbio emocional. A pessoa que tem isso, ela não consegue viver por conta própria. Ela não consegue fazer as coisas que ela deseja, ela não consegue fazer as coisas que ela necessita que precisam ser feitas. O que ela faz é basicamente tudo o que as outras pessoas querem. Por exemplo, aquela pessoa que ela admira gosta de azul. Ela começa a se vestir de azul todos os dias da vida dela. Para aquela pessoa começar a elogiar ela, para aquela pessoa começar a considerar ela uma coisa a mais na cabeça dela. E isso está se tornando tão grave a ponto de pessoas se isolarem e não se sentirem pertencentes a uma sociedade, a um grupo de pessoas por conta disso. Se aquela pessoa não gosta de mim, eu não sou nada, eu sou um lixo de ser humano. E essas pessoas estão cada vez mais se isolando ou cada vez mais se tornando doentias nesse sentido de querer uma validação, querer um feedback do outro, vamos dizer assim. E essa pessoa, ela deixa de se amar, ela deixa de aprender a amar as outras pessoas, porque ela não sabe o que é fazer uma coisa que deixa ela feliz. Estão entendendo? É no sentido de eu não vivo por mim, mas eu vivo pelo outro. E uma coisa interessante é que o diabo, desde Gênesis, nós tivemos no estudo de Gênesis, que eu dei, e muitas coisas foram reveladas através desse estudo. E uma coisa bem interessante é que o diabo, desde Gênesis, desde a criação do mundo, quando ele estava lá com Adão e Eva, vocês conhecem a história, ele usa uma estratégia que ele usa até hoje na nossa geração, no nosso tempo, que é distorcer a palavra de Deus, perturbar o sentido. No caso de Eva, ele chegou para ela e falou assim: se você comer esse fruto, você não vai morrer. Ele mentiu? Ele não mentiu em nenhum momento dessa situação. A Eva comeu o fruto, ela não morreu instantaneamente, mas ela vai morrer daqui uns anos, sei lá quanto tempo foi. Mas ela morreu. Então Deus disse: você vai morrer. Mas ele não disse quando. Ele deturpou a situação para parecer que Deus mentiu para ela. Só que na realidade, nós sabemos que Eva já morreu. E outro negócio interessante é que quando o diabo foi tentar Jesus, que por coincidência, claro que não é coincidência, porque a Bíblia é inteira simétrica, inteira perfeita, mas Jesus, o segundo Adão, é tentado no deserto. Ele fica 40 dias fazendo jejum, 40 dias sem beber água, sem comer. Qual é a estratégia que o diabo usa contra ele? É a própria palavra de Deus. E uma outra coisa interessante desse relato é que Jesus, ele resiste ao diabo com a própria palavra. Aqui fica o questionamento: você sabe a palavra suficientemente para questionar o próprio diabo? O cara que viveu tudo aquilo que a Bíblia cita, o cara que sabe muito mais do que qualquer ser humano vai conhecer na vida, será que você sabe suficientemente a ponto de questionar e rebater com ele a própria palavra? E quando o diabo estava ali questionando Jesus, ele não questionou fazendo Jesus pecar alguma coisa. Ele não deu uma revista pornográfica para Jesus e falou: Jesus, peca. Ele não fez alguém brigar com Jesus para Jesus se
falha e pecar. Ele em nenhum momento fez isso. Ele questionava Jesus no sentido: se tu és filho de Deus, se tu és filho, faça tal coisa. Se tu és filho, manda os anjos virem aqui. E uma coisa que vocês têm que entender é que ser filho não é sobre se servir, é sobre servir o próximo. Jesus, mesmo com fome, mesmo ali no momento jejuando, Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus não transformou as pedras em pães, porque Jesus não se serviu. Jesus só transformou pães, multiplicou para servir a multidão. Ser filho não é sobre se servir, é sobre servir os outros. E é isso que eu quero entrar aqui. Você só vai ter a verdadeira busca, a verdadeira aceitação de si mesmo quando entender quem você é em Cristo, quem você é em Deus. E é aqui que eu vou começar a falar algumas coisas aqui bem interessantes. O apóstolo João diz que Cristo é a própria palavra de Deus, o princípio. Ele diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E nesse estudo de Gênesis nós descobrimos que o princípio que a Bíblia começa, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse princípio não quer dizer um tempo, não quer dizer no sentido cronológico da história, no princípio do universo, não. Esse princípio no hebraico é Bereshit bara Elohim, significa no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas se você juntar as palavras no hebraico, esse princípio significa Cristo, significa Filho. Então é o próprio Jesus que criou o universo, é o próprio Jesus que estava ali. Sem Cristo, nós não vencemos nada, porque só Ele tem o poder de nos fazer a própria validação. Nós só vamos começar a nos validar a partir do momento que Cristo entra na jogada. Você vai acreditar no que disseram de você, ou você vai acreditar no que Deus disse sobre você? Você vai acreditar no Criador do universo que criou todas as pessoas, ou você vai acreditar na própria criatura? Você nunca vai ser suficiente para as pessoas, em nenhum momento de sua vida. Você nunca vai ser alto o suficiente, baixo o suficiente, magro o suficiente, nunca. Você nunca vai agradar ninguém. Jesus, o exemplo mais perfeito de humano na face da terra, não agradou ninguém. Imagina você que está aí sentado. Jesus, ele teve todos os motivos do mundo para ser o cara mais com amigos da face da terra. Ele era uma pessoa muito gente boa, e mesmo assim ele foi jogado da forma mais cruel possível. Então, você tem que comer a palavra, você tem que viver a palavra para se validar. Todos os exemplos da Bíblia, todos, sem exceção, tiveram alguém ou várias pessoas que se opuseram contra essa pessoa. Você nunca vai deixar de ter inimigos, seja por questão de religião, questão de por ser melhor em alguma coisa, você nunca. Todos os exemplos bíblicos também diziam. Todas as pessoas tiveram inimigos. Mas como isso afeta a sua vida com Deus? Como uma pessoa que tem essa busca por validação, ela é afetada a vida com Deus? Essa pessoa, ela começa a tratar as pessoas como elas merecem, não como Cristo manda. Essa já é a primeira situação que acontece. E o medo e a ansiedade acabam aprisionando essa pessoa. Como eu disse, ela não vive uma vida, ela apenas atua. As atitudes dessa pessoa acabam mudando. Então, como eu disse, a pessoa gosta de azul, ela começa a gostar de azul. Mas essa pessoa briga com ela começa a usar voz vermelha, ela só começa a usar vermelho. Então, ela sempre está mudando a situação e a opinião. E ela só ama quem faz bem para ela. Mas como Cristo diz, até os pagãos fazem isso. Então, isso não vem perto da vida de Deus. E ela acaba tendo vergonha de Deus. Uma pessoa que nem vive a própria vida, você acha que ela não vai ter vergonha de pregar o Evangelho, de amar as pessoas assim, de próprio? Não, não vai. E em Marcos 8, 38 diz: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. O próprio Jesus vai se envergonhar dessa pessoa. E
Então, vocês veem que é uma situação que os próprios cientistas, os próprios psicólogos estão preocupados no sentido terreno, mas é uma coisa que não afeta só a sua vida terrena, mas afeta a sua vida celestial. E como que cura isso, psicologicamente falando, né? Tirando a parte bíblica, é simplesmente a pessoa querer. É literalmente isso. A pessoa se impor mais, começar a questionar mais. Não, eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Sabe, eu não preciso disso, eu preciso daquilo. Sabe, ela querer fazer a própria vontade. E a própria ciência prova que isso é totalmente uma falta de identidade. A pessoa, ela não sabe quem ela é, da onde ela veio, para onde ela vai, e esse é o problema. Sabe, nós só sabemos quem nós somos em Cristo quando nós entendemos de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós iremos. E isso afeta a própria saúde da pessoa, ela acaba se tornando doente com isso. Jesus, ele nunca agiu na impulsividade, ele nunca cedeu o seu espaço pessoal a alguém, ele nunca invadiu o espaço pessoal de alguém, e ele nunca não pecou no sentido, ele era filho de Deus, ele não tem por que pecar, mas é um sentido mais profundo, sabe? Ele não se irritava. Ele se irritava no sentido contra os fariseus, mas em nenhum momento ele xingava os fariseus, é isso que eu quero dizer. Sabe, em nenhum momento ele se alterava, em nenhum momento ele questionava atacando a pessoa. Ele atacava o pecado deles, mas ele não atacava as pessoas. Mas quem sou eu? É a grande pergunta que vai solucionar o nosso tema de hoje. Quem sou eu? O que Deus diz sobre mim? Em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama incondicionalmente. Ele morreu por você. Você não precisa fingir ser outra pessoa para ter a bênção de Deus. Se Deus te prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir, independente do tempo. Você não precisa fazer igual Jacó, que é mentir, fingir ser outra pessoa para receber sua bênção. O grande erro de Pedro, naquela passagem de andar sobre as águas, qual era o grande erro? Pedro, ele acreditava em Jesus, ele acreditava em Deus, mas ele afundou, ele não andou sobre as águas por muito tempo. E qual é o motivo disso? O motivo disso é que ele não acreditou que Jesus acreditava nele, ele não acreditou em si mesmo, e esse foi o motivo que Pedro caiu. Pedro não teve falta de falta de acreditar em Deus, mas ele estava com falta de acreditar em si mesmo. Ele estava com falta de ter um posicionamento sobre si mesmo. Então não se perca em sua identidade. Não confunda o que os outros dizem sobre você com o que você pensa sobre você, com o que Deus pensa sobre você. Isaías, ele sempre disse lá nas profecias dele que Jesus ia ser um cara que ia sofrer muito, que ia ser muito pisado, e isso realmente aconteceu. Jesus, ele sofreu muito aqui na terra. Nós temos exemplos de que ele foi rejeitado entre os homens. Ele foi humilhado, ele foi xingado, ele apanhou muito, por sinal. Ele sofreu discriminação, ele sofreu ansiedade tão profunda antes de morrer na cruz, que ele começou a suar sangue. E isso é um fator que acontece realmente na ciência, que chama hematidrose, que é quando as suas veias elas se rompem de tanta aflição e o seu sangue se mistura com o seu suor. Jesus estava tão apavorado. O The Chosen ele mostra muito isso de forma clara, né? Jesus ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ia ser doloroso, que ele ia sofrer, e aquilo acabava afetando ele, afetava a vida emocional dele, a vida psicológica dele, e ele começava a tremer, até a Maria Madalena fala para ele: onde dói, ele fala o corpo
inteiro, porque ele estava sofrendo muito. Ele sabia que ele queria morrer. Isso afeta muito a vida do ser humano. Jesus, além disso, ele sofreu todo tipo de coisa ruim que esse mundo tem para proporcionar. Ele sofreu até xenofobia, que é uma coisa nova aqui, mas ele sofreu. Pode vir algo bom de Nazaré? Isso é uma xenofobia, gente. Que Jesus ele foi. Xingaram ele por simplesmente nascer numa cidade. Jesus ele sofreu todo o tipo de coisa, mas ele não ligava, porque ele sabia que tudo isso era passageiro e que ele iria para um lugar de onde ele veio. Jesus, ele sabia de onde ele veio, para onde ele vai. Ele não ligou, porque ele foi menosprezado com o RG terreno dele, mas ele sabia que ele tinha um RG divino lá no céu. Lembre-se de que você não é desse mundo, que você é de um reino celestial. Você não vai para o céu, você é do céu. Jesus disse: eu sei a minha origem e sei o meu destino. Ele não se importava, porque ele sabia que tudo isso era passageiro. Viva a sua verdadeira identidade. Ele diz: se vocês me conhecessem, conheceriam o meu Pai, pois eu e meu Pai somos um. Devemos viver como vive nossa pátria. Nós sabemos que costumes são diferentes em diferentes países. Por exemplo, um pai, o jeito de criar um filho no Brasil é totalmente diferente de como criar um filho nos Estados Unidos. Por mais que tenha algumas semelhanças, tem algumas divergências. E nós devemos ter em nossa mente bem estabelecida como é tal coisa na nossa verdadeira pátria. Como é ser um pai na nossa verdadeira pátria, que é o céu. Como é ser uma mãe na nossa verdadeira pátria, que é o céu. Nós viemos do céu, nós não somos dessa terra. Então nós devemos viver como a nossa pátria vive. Nós devemos saber quem nós somos em Deus, quem nós somos em Jesus. Satanás diz: você nunca será bom o suficiente. Mas Jesus diz: você é mais que vencedor. Satanás diz: ninguém te ama de verdade. Mas Jesus diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Satanás diz: é tarde demais para você mudar. Mas Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Satanás diz: você está sozinho. Mas Jesus disse: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Satanás diz: Deus não te perdoa novamente. Mas Jesus disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E não para por aí, a Bíblia diz muita coisa de quem você é. Ele diz que o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe, que até os seus fios de cabelo são contados. A Bíblia diz que você é mais que vencedor, que os planos de Deus são maiores que os seus, que Ele te escolheu, que Ele te ama incondicionalmente, que Ele supre as suas necessidades, Ele sabe o seu passado e o seu futuro, que você é o tesouro mais precioso de Deus. Ele provê todas as suas necessidades. Você é nova criatura, foi criado em verdadeira e perfeita santidade. Você é rei e sacerdote de Deus. Você é abençoado. Deus diz que onde você colocar a planta dos seus pés será abençoado. Você é santificado em Cristo. Você é sal da terra e luz do mundo. Você é nação santa. Você é morada de Deus. Você tem poder de resistir ao diabo. Você é santuário de Deus na terra. Você é forte, pois Deus é sua força. Você é livre de toda condenação, livre do pecado, livre de toda maldição. Você é brindado por Deus sobre qualquer feitiçaria e veneno desse mundo. Deus te ouve, pois Ele ouve o coração dos justos e Ele diz que você é justo. Você tem a força do Senhor. Você pode reinar em vida. Demônios e circunstâncias não têm poder sobre você. Você tem a autoridade de pisar em serpentes e escorpiões e nada vos fará mal. Ele conforta o seu coração em todas as necessidades. Ele te perdoa. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O que habita em você é maior do que está no mundo. Ele deixa 99 ovelhas para te buscar. Você é filho de Deus. Você tem direito à herança dele. E
você tem o Espírito Santo do próprio Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você nesse momento. Em Marcos, Lucas e Mateus descrevem o mesmo acontecimento, que é a conversão. Não é conversão, é o chamado de Mateus por Jesus para ser um discípulo. Mas uma coisa interessante é que eles descrevem o mesmo acontecimento, porém de formas diferentes, com visões diferentes. Em Lucas descreve esse tal homem, que no caso Mateus, como Levi, que é o sobrenome de Mateus. Já em Marcos descreve Mateus como cobrador de impostos, que era o passado de Mateus. Mas quando você lê esse mesmo acontecimento no livro de Mateus, ele descreve que Jesus chamou Mateus. E sabe o que significa Mateus? Presente de Deus. Porque ele sabia que quando Jesus chamou ele, Jesus não estava vendo Levi ou estava vendo um cobrador de impostos, mas estava vendo um presente para ele. Que naquele momento ele foi mandado, e a partir do momento que Cristo te chamar para ser um discípulo dele, ele não está vendo o seu passado, que é cobrador de impostos, ou Levi, que é uma pessoa menosprezada, mas ele está vendo o presente de Deus, que é Mateus em você. Assim como um pai cuida, um pai zela, um pai protege, às vezes um pai também diz não. Mas ele sabe que é para a própria proteção do filho, e isso Deus também faz. Mas pensem comigo, se em Gênesis Deus criou todo um universo, e nós nem sabemos até onde esse universo vai, o que esse universo tem, nós não sabemos nem o que a nossa própria terra possui, que nossos próprios oceanos possuem. Imagine o universo, mas Deus criou tudo isso, tudo que nós pensamos, Deus criou apenas para que o ser humano pudesse viver de forma boa, de forma agradável, de forma perfeita na terra. Se Deus fez tudo isso para que Adão e Eva vivessem bem, você acha que Deus vai querer que você se humilhe por pessoas em prol de aceitação, em prol de circunstâncias? Você acha que Deus quer que você viva uma vida tão patética e medíocre, a ponto de ter que implorar para ter um amor, sendo que Ele morreu por você, e como o Samuel disse, Ele ressuscitou por você? É esse sentido que nós temos que entender. A nossa identidade não é só entendermos que somos filhos de Deus, mas que nós não precisamos das coisas deste mundo, pois Deus está conosco. Filho de Deus nasce para entregar a sua vida. Você renasceu em Cristo, você é nova criatura. E a partir do momento, vamos voltar lá para o começo, que eu disse que ser filho não é sobre se servir, é sobre servir os outros. Você vai ter uma visão muito mais ampla de como é a vida. Jesus diz: melhor é dar do que receber. Quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabe por que estamos tão doentes emocionalmente? Porque há tantos suicídios? Porque demos ouvidos à mensagem do anticristo, que é sobre se amar mais. Mas nós não nascemos para achar a vida, e sim perdê-la em Cristo. Você deu o seu próprio rosto? É uma pergunta que eu faço para você. Deus não nos criou nem para ver o nosso próprio rosto, mas sim para ver o rosto de todo mundo, menos nós. Não, ser filho não é sobre si, não é sobre si fazer bem, é sobre fazer o bem para o próximo, porque a partir do momento que você faz bem para o próximo, você faz bem a si mesmo. O Evangelho é muito mais complexo do que parece, é difícil até de falar essas coisas. Você tem um nome sobre você. Entenda de onde você veio e para onde você vai. Você não precisa de nenhuma aprovação desse mundo, a não ser de Deus. Em Gálatas 2:10 diz: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Viver nesse mundo, viver o Evangelho não é sobre agradar as pessoas deste mundo. Viver o Evangelho não é sobre agradar a si mesmo, ter as próprias vontades. Não é sobre fazer as vontades do próximo no sentido de
agradar apenas essa pessoa. Há uma hierarquia. Primeiro é a nossa vontade. Segundo é ajudar o próximo. E terceiro e acima, muito acima, tem que ser a vontade de Deus. Sempre tem que ser a vontade de Deus. Em Provérbios 19:21 diz: as pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus. Não importa se nós fizermos qualquer plano no mundo, não importa se agradarmos o mundo inteiro, do que adianta se Deus disser não. Há um exemplo bem interessante, eu nem sei se dá tempo, mas eu acho que dá, que é sobre um mendigo que morava debaixo da ponte, e chegou um cara lá para falar com ele, um cara engravatado, e falou assim: ô irmãozinho, você levanta daí porque você vai morar numa mansão agora. E o mendigo não entendeu aquilo e falou: como assim? Aí ele falou: alguém da sua família era milionário, trilionário, e você não sabia da existência dessa pessoa, mas essa pessoa morreu e te entregou toda a riqueza desse mundo. O mendigo não acreditou, porque aquilo não fazia nenhum sentido. Mas a partir do momento que essa pessoa engravatada mostrou um documento totalmente escrito, assinado, tudo certinho, que aquele mendigo realmente era o herdeiro daquelas riquezas, ele acreditou. E é por isso que Deus te deu a vida, para te mostrar que você é herdeiro de todas as coisas deste mundo e que Ele morreu por você, para que você pudesse ter uma vida boa. Aleluia! Glória a Deus! A nossa geração é tão carente, descrente de milagre, pois é a que mais quebra princípio. Quem quebra princípio se torna mendigo de milagre, mas quem pratica princípio não é mendigo, planta e colhe. Você não consegue sem ele. Convívio. E lembra do que é o princípio? Cristo, o verbo estava com Cristo, o verbo era Deus. Lembre-se, a sua pátria é celestial. Lembre-se dos costumes de sua pátria. O próprio Criador do universo foi morto e expulso por suas próprias criaturas. O que um rei faria nessa situação? O que deuses de outras mitologias fariam nessa situação? O que Zeus faria? O que Odin faria nessa situação? O que Thor faria? Com certeza, eles desceriam e matariam todos que fossem ameaça. Mas o que Jesus fez? Ele se colocou disposto a perdoar e amar cada uma daquelas pessoas que fizeram mal. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. O Filho de Deus, ele não reclama das coisas, ele abençoa as coisas. O Filho de Deus, ele não causa problema, ele soluciona o problema. O Filho de Deus, ele não é uma pessoa desprezível, e sim faz diferença na sua geração no lugar que está. Filho de Deus não se frustra, pois sabe para onde vai, sabe que tudo é passageiro. E essa é a verdadeira busca. É a partir do momento que entendemos isso, nós nunca mais vamos ter problemas com identidade. Nós nunca mais vamos pensar em agradar o próximo acima de agradar a Deus. O apóstolo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas a última frase que eu tenho a dizer, que é a que vai ficar na sua cabeça, é a seguinte: pergunte a quem te criou, não importa o resto do mundo, pois se Deus diz, não importa o resto. Não importa o resto. Quando você estava vindo para esse culto, quando você estava colocando a sua roupa, você ficou se perguntando o que as outras pessoas achariam? Quando você estava ensaiando para tocar aqui, para cantar, você ficava se perguntando, estava nervoso, até mesmo eu aqui. Nós estamos tão preocupados com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai achar, com o que as pessoas vão pensar de nós. Mas por que nós não nos perguntamos o que Deus vai achar do meu louvor? O que Deus vai achar da minha pregação? E é essa a chave, sabe? Vou dar uma de coach, virar a chavinha, é entender isso, sabe? Antes de pensarmos o que nosso irmão vai achar da nossa roupa, por que nós não pensamos o que o irmão está precisando? Será que Deus
esse irmão está passando por alguma coisa, alguma falta de Deus, que eu posso dar uma palavra e ajudar essa pessoa? E é isso que eu quero deixar na cabeça de vocês, no coração de vocês, que não importa o que os outros dizem, não importa o que os outros pensam sobre você. Eu disse uma lista de uma página inteira do que Deus diz sobre você. A partir desse momento, você entender o que Deus diz que você é, entender da onde você veio, para onde você vai, assim como Jesus fez. Ele não ligou para nada desse mundo. Jesus, ele não ligou nem quando os próprios apóstolos negaram a ele, os próprios discípulos. Ele não ligou quando a população gritou para crucificar ele e soltar Barrabás. Ele não ligou. Deus, ele só ligou a partir do momento que ele viu que Deus ligou para o que ele estava fazendo. A partir do momento que ele tomou sobre si todos os pecados da humanidade de todos os tempos, o Pai abandonou ele. E é a única vez que você vê na Bíblia que Jesus fala alguma coisa no sentido de perguntar por que está acontecendo. Que ele fala, né? Eli, lá na sabactânia, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não ligou quando os discípulos o rejeitaram, quando a população o rejeitou. Ele só ligou quando Deus o rejeitou. E é essa a questão. Você só tem que ligar quando Deus te rejeitar. Você está tão sujo, tão pecaminoso a ponto de Deus virar as costas para você? Não importa se o mundo te rejeitar, não importa se Pedro te rejeitar 3 vezes. Você sempre tem que estar disposto a abrir os braços e falar: tudo bem, eu te perdoo. Mas você só deve se preocupar quando Deus te abandona. Quando Deus olha para você e fala: não dá, sabe? Você precisa mudar de alguma forma, porque eu não estou conseguindo chegar perto de você. O próprio Deus matou Jesus. Porque qual é a consequência do pecado? É a morte. A partir do momento que Cristo tem todos os pecados da humanidade, ele morre. Porque essa é a consequência do pecado, é a morte. O próprio Pai matou o Filho. O próprio Deus matou Jesus. Porque ele abomina o pecado, ele tem nojo. Ele estava disposto a trucidar Jesus naquele momento, porque ele odeia tanto o pecado, ele não estava ligando se era Jesus. Mas Jesus, ele tinha um propósito, ele sabia que ele ia morrer, mas mesmo assim, ele fez porque era a vontade de Deus, e a vontade de Deus tem que prevalecer sobre as nossas vidas. Pedro disse para ele: Jesus, você não precisa fazer isso, porque Pedro gostava de Jesus, porque Pedro queria que Jesus morresse. Mas Jesus fala: aparta de mim, Satanás, porque Jesus sabia o propósito dele, de onde ele veio, e Jesus sabia que mesmo se ele morresse, ele voltaria ao Pai, e é isso que importa, para onde ele vai. E é isso que devemos entender nesse momento. E nós devemos entender que nós somos em Deus, para onde iremos e para onde vamos. E eu agradeço a oportunidade.